Pai amado, Pai querido, soberano Deus, abençoa o teu servo, Pai amado, neste momento, Pai. Sei que o Senhor já colocou em seu coração a palavra, Senhor. Mas que o Senhor use ele tremendamente para falar para a tua igreja. Não o que a igreja quer, mas o que o Senhor quer que ele faça para a tua igreja. Usa o teu servo, Pai. Abençoa ele, meu Pai. E todo mal que venha contra ele e a sua família, que se transforme em bênção. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém. Encerrando. Aleluia, boa noite, queridos. Paz e a graça do Senhor Jesus. Podem sentar um pouco. Quando a irmã fez a saudação dos visitantes, eu vim aqui para frente, porque eu estou tão acostumado já aqui que eu achei que não era comigo. Achei que ela estava me chamando já para ministrar. Mas eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá de a gente aprender sobre Ele. Amém? Antes de nós começarmos sobre a palavra, eu quero que, sentado mesmo como vocês estão, você feche seus olhos e faça um momento de adoração íntimo com o Senhor. Um momento pessoal, eu sei que nós já temos adorado aqui desde o momento que nós entramos, mas antes de começar a ministrar, eu sempre gosto de entrar nesse momento, eu e Deus, onde eu posso adorar Ele, colocar o meu coração nele. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Nesse momento eu coloco o meu coração, a minha vontade e a minha mente na Tua presença. Tua presença é o que nos satisfaz, Tua presença é o que nos alegra, Tua presença é o que nos enche. Eu te adoro, Senhor, muito. Eu sei que eu não te amo tanto quanto o Senhor me ama, mas eu te amo demais. Muito. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu desejo. Nós abrimos o nosso coração, Deus, nessa noite, para que o Senhor fale conosco. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para que o Senhor traga a revelação do céu para nós. E como viver uma vida em abundância, como o Senhor nos prometeu. Nós abrimos nosso coração nessa noite para que o Senhor nos encha com a Tua graça, porque nós queremos a Ti mais que todas as coisas. Eu te amo, Jesus. Te amo demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre dentro de nós, vendo tudo que nós fazemos. Mas ainda assim, o Senhor nos ama, o Senhor permanece, o Senhor nos consola, o Senhor nos guia. Nós queremos dizer que nós te agradecemos muito, nós te amamos pela Tua presença dentro de nós, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Pai eterno. Te amo mais que todas as coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Quero dizer para você que todas as mensagens que eu tenho ministrado, elas ficam gravadas, eu tenho dito sempre isso aqui, eu edito elas e coloco no YouTube. Então depois você querendo escutar novamente, ou você querendo passar para alguém, o Espírito Santo direcionar para você aquela mensagem, uma pessoa precisa ouvir, você pode ir lá, acessar, né? Só digitar lá PR Roberto Rodrigues. Eu também envio sempre o link para a irmã Nilda, você pode pegar com ela também já o link direto, depois que editar. Não no mesmo dia, que eu ainda quero editar, creio que uns 2, 3 dias depois, quando eu coloco lá, que eu envio para ela, e vocês podem então também assistir as mensagens, essa mensagem e outras que nós temos colocado lá. Amém? Como a irmã falou aqui no começo, né, o nosso coração também há um tempo já aprendeu a não se frustrar, ou não se entristecer com a quantidade de pessoas que vêm para as reuniões. Eu tenho crido e percebido, e a cada dia andado numa condição em que a cada reunião que eu vou, seja para ministrar ou não, eu acredito que cada pessoa que está lá foram as pessoas que foram atraídas pelo Espírito Santo para aquele momento, para escutar aquela mensagem. Amém? E esse momento, ele é eterno, ele é único, esse é o momento em que Deus fala conosco. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Então vamos começar a abrir na Bíblia, em João 10:10. Vida em abundância.
Amém? Evangelho de João 10, 10. Eu acho que das campanhas que eu tenho vindo ministrar aqui, se eu não me engano, é a primeira vez que eu vou ministrar no primeiro dia de campanha. Não é verdade? Geralmente tem tido algum compromisso em outros dias, ou a irmã me chama em outros dias, mas eu acho que essa é a primeira vez que eu tenho vindo ministrar no primeiro dia da campanha, né? Para dar o start, o início de tudo aquilo que Deus vai fazer nesses dias, nas próximas sextas-feiras que se seguem. Amém? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas têm o costume, muitas vezes, de pegar esse versículo isolado e confessar ele e colocar nele todos os seus anseios, todos os seus desejos, tudo aquilo que ela entende como sendo vida em abundância. E a primeira pergunta que eu faço para mim aqui, quando eu leio esse versículo, quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A primeira pergunta que eu faço é, o que é uma vida em abundância para mim? O que é uma vida em abundância para você? E aí, no mundo de hoje, nós temos um problema sobre o conceito de uma vida em abundância. Que problema é esse? É que o conceito que é construído na nossa mente, no nosso entendimento sobre uma vida em abundância, muitas vezes é um conceito que vem da construção das informações do mundo e não é um conceito segundo Jesus. Como assim? Quando se fala uma vida em abundância, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma vida de muitas coisas. Concorda? Muitas coisas. Abundância, ou seja, não vai faltar nada. Vou ter tudo. Vou ter aquele carro. Vou ter aquele iPhone. Vou fazer aquela viagem. Vou fazer aquelas coisas. E quando nós pensamos hoje numa vida abundante para os dias de hoje, um dos males que a vida moderna coloca no nosso coração, sabe qual é? Como humanos, é da gente ter a necessidade de várias coisas que nós não necessitamos. Nós somos, muitas vezes, ensinados na vida a desejar várias coisas e colocar muito empenho, muito esforço e muitas vezes orações em determinadas coisas que nós não precisamos tanto quanto nós achamos que precisamos. Isso se aplica para quê? Isso se aplica para as coisas da vida. Eu trabalhei uma época com pessoas muito ricas e elas ficavam nas reuniões, na hora da refeição, discutindo sobre coisas que elas tinham, que eram muito caras e que elas não utilizavam. Como, por exemplo, eu trabalhei com médicos, cirurgiões, numa época, em que eles ficavam conversando sobre quem tinha a casa de praia mais rica, a mais cara, seja na Barra de São Miguel, na Barra de Santo Antônio, seja no Francês. Só que diversas vezes, muitas vezes, eu escutava deles a reclamação de que eles não tinham tempo para ir para as suas casas de praia. Porque estava dando plantão, porque tinha trabalho demais. Alguns reclamavam porque ninguém queria ir. Eu fiz a casa, os meus filhos não querem ir mais para lá. Eu vou para lá fazer o que sozinho? Eu fiquei em casa o final de semana todinho. Está lá jogada, mantendo um cuidador, se estragando. Só que o interesse dele muitas vezes era mais em ter aquele patrimônio para ter uma realização do ter do que de fato usufruir daquilo. Talvez para ficar mais claro, eu pudesse aplicar isso hoje a carros ou celulares. Né?
Não, porque eu tenho um telefone que eu uso, que é muito bom e tal, mas lançaram um agora, nossa, o iPhone lançou, sei lá, 16, 17, 19. Não, mas você comprou ele esse ano, funciona. Ah, mas ele não é o outro. Não, mas eu tenho um carro que anda, que é muito bom, que vai para todo canto, que faz tudo, lá funciona. Ah, mas ele não é aquele carro. Ele não é aquele maior. E a vida hoje, ela tem feito isso com a gente. Colocado vários desejos no nosso coração que muitas vezes não são tão necessários assim. E o que é que isso gera em nós? Angústia. O que é que isso gera em nós? Ansiedade. Eu conheci um pastor que ele jejuou e orou durante 3 dias e 3 noites para ter uma Pajero. E ele teve a Pajero. E depois? Depois daquele carro, ele tinha que manter, ele tinha que botar combustível, ele tinha que pagar IPVA, ele tinha que pagar o emplacamento, ele tinha que rodar com o carro desvalorizou, e era só um carro. Ah, mas era o carro. Depende. Muitas vezes essas coisas não são tão necessárias no nosso coração. Mas isso não é uma coisa que seja só dos nossos dias. Porque o próprio Jesus, uma vez ele falando sobre essas coisas, em Lucas 12, 15, ele falou assim: então Jesus lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Que avareza? Necessidade de ter mais coisas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Uma vida abundante não é porque você tem uma casa. A vida abundante não é porque você tem um carro. A vida abundante não é porque você tem um celular. A vida abundante não é porque você tem um emprego, um concurso. A nossa vida abundante não pode ser segundo os padrões do mundo. E quando eu estou falando dos padrões do mundo, eu estou me referindo a pecados, a coisas de perdição. Estou me referindo muitas vezes às coisas que são listas e que enchem o nosso coração. E muitas vezes nós dedicamos muito a isso, para depois a gente perceber que não era bem aquilo que eu queria. É como ter um carro zero. Eu comprei um carro zero uma vez. Com uma semana ele não era mais zero. Era um carro igual o outro que eu tinha anteriormente. Mas eu tinha tanto desejo de ter aquilo. E eu tirei aqueles plásticos com tanto cuidado. E eu limpava aquele carro e minha esposa olhava assim. E eu tinha aquele zelo. Pastor, isso é pecado? Não. Mas era algo que eu entendia que era uma abundância que depois se tornou algo vazio. Como ele queria preencher esse vazio segundo o mundo? Tendo outro, carro zero. E depois que esse fosse mais zero, como é que ele ia preencher esse vazio? Tendo outro, carro zero. E se ia parar onde? Isso ia parar numa frustração quando eu não conseguisse mais comprar outro carro zero. Estão entendendo que eu estou querendo chegar sobre o conceito que o mundo tem sobre vida abundante? A gente precisa separar esse entendimento para a gente não cair nas mesmas frustrações do mundo. E Jesus disse: tende cuidado, porque a vida de um homem, a sua vida, a minha vida, não consiste, a felicidade, a realização, está querendo dizer aqui, da sua vida, ela não consiste na riqueza de bens que você possui, no ter as coisas. E nesse mundo consumista que a gente vive hoje, parece que a única realização que vale a pena é ter alguma coisa. Parece que a valorização da vida é só para quem tem alguma coisa. Só que nós não estamos no mundo, amém? Nós não podemos pensar segundo os rudimentos do mundo. Nós temos que pensar segundo a palavra. E como seria então essa vida segundo a palavra? Vocês querem saber? Amém. Amém? Só irmã Nilda. Vocês querem saber? Amém, queridos. Queremos saber. Nessa passagem, esse versículo ele é tirado muitas vezes ao lado, mas a irmã leu alguns pedaços aqui, eu quero ler mais para você. Jesus ele se refere a uma condição dele. Todo o texto, vou passar a passagem no versículo, todo o texto,
ela se refere a uma condição dele. Que condição é essa? Todo o texto, quando ele chega no versículo 10, ele está querendo dizer uma coisa para você e para mim. Ele está querendo dizer: eu sou o bom pastor. É assim que ele começa? Ele começa lá, no 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões, salteadores. As ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. No 10, no 11 ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 14 ele fala de novo: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. A chave. Elas me conhecem, eu as conheço, e a partir daí então eu posso promover para elas, a partir do momento que elas me escutarem, para que elas tenham uma vida em abundância. Eu quero ressaltar uma parte desse texto que às vezes as pessoas não percebem, que é uma questão de tempo. Quando ele fala assim: o ladrão somente vem. O que é vem? Vem quer dizer que é uma coisa constante. Uma coisa que está vindo constantemente. O ladrão vem. Se ele não veio ainda, ele vem. E se ele veio, ele vem de novo. Porque ele está vindo o tempo todo. Porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Ou seja, o tempo todo ele vem. Ele vem. O tempo todo. Para fazer o quê? Roubar, matar e destruir, que é só o que ele sabe fazer. O tempo todo ele está espreitando para tirar a nossa condição de uma vida abundante. Mas eu, como é que está escrito aqui? Lê essa palavrinha aí que está escrita aí. Eu vim. O que quer dizer eu vim? Ele podia ter dito assim: o ladrão vem roubar, matar e destruir, e eu venho para que tenha vida. Ele não falou eu venho também. Ele falou eu vim. Porque vim já está no tempo passado, e vim quer dizer que veio uma única vez. Olha, o ladrão vem constantemente, mas eu vim e pronto. Glória a Deus. Aleluia! O ladrão fica vindo, fica vindo. Você não precisa se preocupar com isso, porque eu já vim, eu já fiz. Eu já morri naquela cruz, eu já dei todas as condições para que você tivesse uma vida em... Porque eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu já dei a vida por você. Eu já morri naquela cruz. Eu já ressuscitei, eu já rasguei o véu, eu já providenciei todas as coisas. Eu lembro sempre disso: o ladrão ele vem, mas quando o ladrão vem, Jesus já veio. Quando ele veio, Jesus já fez a coisa lá atrás, já morreu na cruz, já deixou tudo pronto para nós. O que é que nós precisamos fazer então? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos simplesmente aprender a escutar quais as orientações que ele deixou para que nós tenhamos uma vida abundante segundo a palavra. Então ele deixou tudo pronto. Quando ele falou assim: eu vim para que vocês tivessem uma vida abundante, porque eu sou o bom pastor, é porque se vocês são minhas ovelhas, as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam o que eu estou falando. As minhas ovelhas vão seguir as minhas orientações. As minhas ovelhas, Jesus falou, elas escutam a minha voz, não escutam a voz do estranho, não escutam a voz do ladrão, não escutam a voz do salteador, não escutam a voz do diabo que vem constantemente. Ele escuta a minha voz. E quando ele escuta a minha voz, essa ovelha, ela vai ter um pasto seguro, ela vai ter um aprisco seguro, ela vai ter uma boa vida, ela vai ter uma vida feliz, ela vai ter uma vida em abundância. Aleluia?
Pastor, tudo bem, já entendi. Eu quero escutar Jesus. Eu quero saber como ter essa vida em abundância. Tem como o senhor ser mais claro do que isso? Será que a Bíblia pode ser mais específica do que isso? Será que não tem assim alguma regra de como eu posso fazer no beabá direitinho para eu ter uma vida abundante? Tem, queridos. A Bíblia tem a resposta para todas as dúvidas que você tiver a respeito dele, de Jesus. E quando ele falou que nós precisamos escutar a voz dele como ovelhas, é porque ele já falou tudo o que nós precisávamos ouvir. E quando se fala de vida abundante, se fala de vida feliz. Quando se fala de vida feliz, se fala de bem-aventurança. Bem-aventurança. E quando se fala de bem-aventurança, se lembra de quê? Sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Para mim, todo o Evangelho, toda a orientação, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a vida em Deus, está no Sermão da Montanha. Para mim, todas as coisas que foram escritas depois dali, daquilo que Paulo escreveu nas cartas, daquilo que é o livro de Atos, tudo que aconteceu desses anos todinhos, você pode observar que está resumido o que é o Evangelho. Está resumido no Sermão da Montanha. E como é que começa o Sermão da Montanha? Abre lá em Mateus 7. Mateus 5. 5, 6, 7. Leia, releia, medite, mastigue, escute a voz do seu pastor, Jesus, falando para você como ter uma vida abundante, como ter uma vida bem-aventurada, como ter uma vida feliz. E aqui no Sermão da Montanha é uma regra muito clara para o futuro, do tipo assim, faça isso e vai acontecer isso. Acho que não tem uma forma mais clara de explicar para a gente do que isso. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Entendeu? Se você for por esse caminho, o resultado vai ser esse. E aqui ele traça os passos do que é, segundo Jesus, uma vida abundante, uma vida bem-aventurada. Ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aqui ele tem várias regras de se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Gente, não tem como você mais explicar do que isso não, tem? Tem? É tão claro para mim. É tão claro o Evangelho. Mas aí, antes de eu continuar aqui nas bem-aventuranças, uma pergunta que se faz em relação àquilo que eu falei, que o mundo clama por uma prosperidade, por uma vida abundante cheia de coisas, as pessoas falam assim, pastor, mas então não é para ter essas coisas? Porque uma época pregava-se no Evangelho de que para ter santidade tinha que ser pobre. Lá atrás, quem é mais crente mais antigo aqui, há 50 anos atrás, 30 anos atrás, principalmente nos meios pentecostais, se pregava um evangelho de que a humildade estava associada à pobreza. A humildade estava associada àquela pessoa simples, que não sabia nem ler. Essa pessoa tem mais contato com Deus porque ela não tem nada. Não é esse o sentido. O sentido não é o fato de ter ou não ter. O sentido é, o que preenche o teu coração? Quando ele fala que a vida do homem não consiste na riqueza de bens que ele tem, é porque se o homem tiver muito patrimônio, ele precisa entender que a minha vida não é isso. Mas se eu tenho isso, como eu posso dar isso para o reino? Porque quando Deus coloca algo nas nossas mãos, é com propósito, seja um carro, seja alguma coisa, mas o problema não é o ter, o problema é o tanto que aquilo enche o teu coração, o tanto que você idolatra aquilo, o tanto que você ama essa coisa, seja ela um telefone celular. A gente que ama o celular, tem algumas pessoas que compraram um iPhone, sei lá, o último ali, e que, meu Deus do céu, fica o dia todo assim, passando um paninho, e a gente, não sei se você conhece alguém assim, mas você já viu assim, é um tipo de idolatria? Não, é porque eu gosto muito, e gostar muito é o quê?
Não é amar? Então a gente precisa entender aquilo que preenche o nosso coração e aquilo que não preenche o nosso coração. É quando a gente preencher o nosso coração com as coisas que o Espírito Santo fala, que são as coisas que Jesus tem falado para nós como bom pastor, aí nós vamos então compreender e poder andar em uma vida abundante. E aí ele vai falando aqui várias bem-aventuranças, várias coisas que são úteis para nós. Se você fizer isso, vai ser desse jeito. E ele ensina como orar, ele ensina como jejuar, ele ensina como perdoar, ele vai ensinando várias coisas, mas eu separei aqui 2 pontos do Sermão da Montanha que fazem a gente refletir o que é de fato ter uma vida abundante e como chegar lá. Então, em Mateus 6:19, abra lá. Passa uma página, 6:19, que ainda é o Sermão da Montanha. Ele começa dizendo que, abriram, amém? Não acumuleis. Ele não está dizendo para não ter. Ele está dizendo para acumular. O que é acumular? Acumular é você ter um monte de coisas, quando muitas vezes você só precisa de uma. Olha, queridos, eu desconfio de alguns irmãos que muitas vezes pregam que a bênção de Deus chegou na vida dele quando ele tem 5 carros na garagem. Você usa os 5? Não, só tem 2 pessoas, mas só eu dirijo. Então por que você tem 5 se só precisa de um? Para mostrar uma vida abundante segundo o mundo. Como eu falei em relação ao mundo, as pessoas que gostam de ostentar as coisas. Então ele fala assim, não acumule para vós outros tesouros sobre a terra. Você pode ter, mas não busque isso no sentido de acumular, de guardar muita coisa. Por quê? Porque na terra a traça e a ferrugem corrói e os ladrões podem escavar e roubar. Ou seja, você sempre vai ficar inseguro se o seu tesouro for algo terreno. Se a sua segurança for uma casa, quantas mansões no Rio Grande do Sul não foram destruídas pela cheia? Quantos carros caros e luxuosos não foram o preço total por cada, foram levados pela enxurrada? Pastor, isso é maldição? Não estou falando nesse sentido, não é. Eu estou falando que muitas vezes o indivíduo ele pode colocar confiança tão grande em um patrimônio, numa coisa, e isso é tão efêmero, isso é tão, como é que fala? Pode se desmanchar, pode ir embora de uma forma tão rápida. E aí, quando essas coisas que você coloca todo o seu tesouro, todo o seu coração naquilo for embora, como é que vai estar o seu coração? Então isso não é vida abundante. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça, nem a ferrugem corrói, nem onde os ladrões escavam, nem roubam. Porque onde estiver o teu, também estará o teu. Quando ele fala, não acumuleis tesouro, ele fala assim, o que é precioso para você hoje? E você entender o que é precioso para você hoje, vai fazer com que você entenda se você tem ou não uma vida abundante. Porque se você tiver algo precioso e você já tem aquilo, então a sua vida é uma vida feliz. Pastor, para mim a felicidade é estar com a minha família. Meus filhos estejam bem. Então, meu coração eu tenho isso. Esse é o seu tesouro. Pastor, a minha felicidade é quando eu estou na presença do Senhor, estou adorando a Ele e sinto meu coração cheio. Isso é um tesouro. Pastor, a minha felicidade é quando eu ajudo alguém. É quando eu tenho a oportunidade de, seja lá, dar uma cesta básica, fazer, sei lá, ajudar alguém a capinar um mato, alguma coisa que eu sinto que eu ajudei alguém sem querer nada em troca. Isso é um tesouro. E aí a gente começa a entender que são tesouros terrenos, que são tesouros espirituais. E aí, quando ele começa a dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ou bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, ele fala de tesouros. O ser consolado de um choro é um tesouro espiritual. Herdar a terra, ou herdar o reino dos céus, é um tesouro espiritual. E lá tem vários tesouros espirituais que são ditos quando nós fizermos o que ele diz.
Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, você vai encontrar a sua felicidade, você vai encontrar a vida abundante na direção do bom pastor. Porque ele é o bom pastor, não na direção do mundo. Então, a mensagem hoje que está no meu coração é para a gente questionar, quando eu penso em vida abundante, o que é que eu considero para mim uma vida em abundância? Porque isso faz toda a diferença. Porque se a minha vida é abundante, a minha felicidade consistir em algo terreno, pode ser que eu tenha aquilo. Mas que da terra na terra fica. Por isso é juntar tesouros nos céus. Amém? A outra passagem. Você vai no mesmo Mateus 6, no versículo 31 e 33. 31 a 33. Que é uma mensagem bastante conhecida. Porque eu releio ela. E leio. E leio. E releio. E tenho decorado. E leio de novo. E quando eu acho que eu preciso, sabe o que eu faço? Eu vou lá e leio de novo. E quando eu percebo que isso está chegando no meu coração, sabe o que eu faço? Eu vou lá porque eu preciso escutar a voz do meu pastor. É a voz do meu pastor que me faz ter uma vida em abundância. É a voz do meu pastor que me dá a direção. É a voz do meu pastor que me traz paz. E quando eu estou num momento de querendo um monte de coisa que eu não preciso, ou pensando que eu preciso ter um monte de coisa, ou achando que a vida não está boa, e quando eu fico inquieto ali, igual uma ovelha ouriça dentro do aprisco, andando para lá e para cá e se machucando e batendo a testa na parede. Às vezes eu me imagino assim, como uma ovelha que fica meio desnorteada, querendo uma coisa que não sabe o que é, inquieto. Já viu um bicho inquieto? Quem já criou bicho sabe. Às vezes o bicho fica inquieto para lá e para cá, e você não sabe o que está acontecendo com ele. Pois é, a gente fica assim, do mesmo jeito. Igual um bicho inquieto. Aí quando o pastor fala, sabe o quê? Ele fala assim: portanto, não vos inquieteis. Não fique quieto, dizendo que nós vamos comer, ou que nós vamos beber, ou que nós vamos vestir. Quem está falando isso aqui, queridos? Quem está falando é o bom pastor. O pastor está falando para você, não fique inquieto com essas coisas. Porque são gentios, ou seja, são pessoas do mundo, que elas ficam inquietas com essas questões. E ele está falando de uma condição, lembre-se, ele não está falando que você não deve fazer isso ou trabalhar, ele está falando dentro do seu coração, não deixa a inquietude tomar conta. O que é inquietude? Inquietude é aquela sensação de tentar resolver a coisa antes da coisa acontecer e você não sabe nem se vai acontecer. Não andeis inquietos, porque são gentios, são as pessoas do mundo que procuram essas coisas. Porque o nosso Pai Celeste sabe. Repita comigo. O Pai sabe. Com mais firmeza. O Pai sabe. E aí, quando eu fico inquieto, eu fecho os meus olhos e falo assim: Pai, o Senhor sabe. Ele fala para mim: sei. Então, relaxe. Eu sei. Confia. O que é fé, queridos? É confiar. Confiar em meio a uma adversidade, em uma circunstância difícil. Então, quando ele fala em vida e abundância, ele fala de uma vida de fé, uma vida de descanso, uma vida que você confia que o Pai sabe. O Pai sabe que você precisa de todas elas. Então, o que é que eu faço com essa inquietude no meu coração? O que é que eu faço com essa ansiedade? O que é que eu faço com essa coisa que está dentro de mim, tentando ganhar tempo, ou tentando ir numa corrida desvairada por algo que eu nem sei se vai acontecer? Sabe qual é o conceito de ansiedade segundo a psicologia? Ansiedade é um medo antecipado de uma coisa que não aconteceu ainda. Ansiedade é medo do futuro. Só que o futuro ele não existe. Ele não chegou ainda, então ele não existe. Amanhã, querido, ainda vai ser amanhã. Ele não está aqui. O que está aqui é o hoje, é o presente. O passado também não existe, ele só tem na nossa
Memória. Não tem como a gente voltar lá ou tentar fazer alguma coisa ou mudar. O passado também não existe. O que existe é o presente. Então não adianta você ficar. Quem fica frustrado com o passado, com mágoa do passado, não vive. Quem fica pensando também de como vai ser o futuro, também não vive. E para hoje, então, o que é que nós temos? E para agora, pastor? Porque então me diga o que, é que eu faço agora. Como é que eu vou encontrar na minha vida esse lugar de vida abundante agora? Você pode ler aqui, no versículo 33, e você pode ler ali. Está bem ali? É aí mesmo, né? Está bem ali. O que está ali? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas. Eu não gosto dessa. A tradução está certa. A senhora lê uma tradução mais simplória, só diz as demais coisas. Eu não gosto muito dessa tradução. Eu gosto dessa daí. Sabe por quê? Porque quando você fala todas, você não deixa nada de fora. As demais podem ser muitas coisas. Mas quando ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça o que são todas? Ele não deixou nada de fora. Ficou nada. Todas é todas. Todas as coisas te serão acrescentadas, quer dizer somadas. Então, o que é uma vida abundante, queridos? E vida abundante é uma vida onde você busca o reino de Deus, onde você procura escutar a voz do seu pastor, onde você está em comunhão com Ele, buscando a Ele, na presença dEle, em primeiro lugar. Ou seja, antes de qualquer coisa que você faça na vida, antes de qualquer coisa no seu coração, primeiro a Ele. Ele, escutar a voz do pastor. E aí, à medida que você mergulha nesse reino, que você já tem um reino, que você já tem uma vida abundante, que você já entende que Jesus levou na cruz as 12 enfermidades, que você já tem a cura. Quando você entende que Ele conquistou para nós todas as coisas. Quando você entende que nós somos herdeiros com Ele. Quando você entende isso no seu coração, você então fica numa vida abundante. No seu coração você entende que você é filho de Deus. No seu coração você entende que você está completo, porque Deus está em você e Deus é completo. Aí então, todas as outras coisas serão, e vou dizer uma coisa para você, mesmo depois que elas forem acrescentadas, elas continuarão sendo coisas. Porque na Terra, as coisas que nós buscamos são tudo coisas. Mas o reino de Deus não é uma coisa. Está entendendo a diferença? O reino de Deus é aquilo que nós somos, é a vida dele em nós, através da comunhão. E quando nós vamos para Jesus, eu pergunto para você o seguinte: Jesus tinha uma vida em abundância? Tinha ou não tinha? Jesus tinha uma vida abundante? Amém. Primeira pergunta para ele. Segunda pergunta: o que é que Jesus tinha de patrimônio? Ele tinha uma coisa que era dele, que era inclusive cara. Sabe o que ele tinha que era dele? Coisa. Estou falando de coisa. Uma coisa que ele tinha que era dele. Sabe o que? A roupa. Como é que a gente sabe que ela era cara? Porque no dia da crucificação era tão boa que eles dividiram em 4 partes de soldados. Eles ficaram disputando quem ia ter com aquele manto escarlate, que era de boa qualidade, era de linho fino na Bíblia, né? Então era uma coisa boa que ele ter vestido. Então a única coisa que ele tinha de coisa era a roupa. Ele não tinha nada. Ele falou assim: o filho do homem, as aves têm seus ninhos, as alturas seus povis, mas o filho do homem não tem onde a cabeça. Isso quer dizer que quando ele precisava dormir, ele não tinha onde dormir? Não. Aí eu vou para outra pergunta: de que Jesus tinha falta? O que ele tinha falta? O que faltou para ele? Nada.
Qual coisa faltou para ele? Vamos pegar um exemplo. Jesus precisou pagar imposto. Você paga imposto, querido? Jesus também. Chegaram os homens para pagar imposto. Não paga imposto o teu mestre? Jesus falou assim, me dá uma moeda aí. De quem é essa cara? É de César. Então, o dinheiro pertence a César. A César o que é? De César. César quer dinheiro? Vamos dar dinheiro para César. Aí os discípulos lá para ele falar assim, mas nós não tem. Pedro, vem cá. Vai no rio. Vai no mar, não lembro se no rio no mar. Pega um anzol, joga. Você vai pegar um peixe. Esse peixe vai ter uma moeda na boca. Você vem, paga o meu e o teu. E resolve esse problema com essa coisa. Se a coisa é imposto, o que você paga? Jesus não tinha nada, mas também não tinha nenhuma necessidade. Quando ele nasceu, ele recebeu presentes de reis, ouro, incenso e mirra. Ele precisava de um lugar para ser colocado quando nasceu. Ele foi colocado no manjedoura. Manjedoura é uma palavra bonita para nós, né? Mas aqui no Nordeste a gente faz com outro nome. Né? Coxe. É que eles falam coxe, né? Coxe é o lugar onde o boi come. Não é isso? Manjedoura, queridos, é coxe. Quem é da roça sabe que é um coxe. Por que ele foi colocado num coxe? Que é o lugar onde se dá o alimento. E na hora que ele nasceu, ele já era o pão. Eu sou o pão da vida que desce no céu. Por isso que ele foi colocado no coxe, para ser o nosso alimento. Precisou de quê? O que ele precisou tinha ali. Precisou de ouro? Tinha ouro. Veio os caras do Oriente. Precisou de perfume? Precisou de mirra? Estava tudo lá. O que ele precisava? Ele foi entrar em Jerusalém. Precisava cumprir uma promessa. Na hora que ele foi entrar em Jerusalém, pegaram um jumentinho novo, colocaram aqui, ele montou. Só quem entrava pelas cidades montado a cavalo eram os reis, montado no animal. E ele providenciou um jumentinho e ele entrou ali. Precisava fazer a Páscoa, mas a explicação, Pedro, vai lá, você vai encontrar um homem carregando um cântaro, que era o ofício das mulheres, você segue ele, chega para ele e fala assim, o mestre precisa de um lugar para fazer a ceia. E aí nós temos então a grande ceia no cenáculo onde ele precisava. Por que Jesus andava dessa maneira? Porque ele escutava a voz do Pai. E na voz do Pai direcionava todas as coisas que ele precisava fazer. Todas as coisas. Todas as coisas. Para que as coisas viessem. Porque ele buscava primeiro o reino de Deus. E à medida que ele caminhava no reino de Deus, pregando o reino de Deus, vivendo o reino de Deus, falando do reino de Deus, curando do reino de Deus, todas as coisas eram acrescentadas. O primeiro milagre já foi. Transformou água em vinho. Por quê? Porque tinha acabado o vinho da festa. Quando você anda no reino de Deus, as coisas vêm por milagre. Não é a vez dos milagres? Elas vêm, querido. Eu tenho aprendido a andar nesse lugar. No lugar onde eu busco a Deus, o Espírito Santo vai direcionando todas as coisas. Então, se eu tenho um carro hoje, porque Deus assim quis. Um dia dele eu estava sem carro. Vontade do Pai. Nunca deixei de fazer as coisas, ou me frustrar, ou andar ansioso, porque precisava fazer uma coisa ou outra. Passei 2 meses, de fevereiro e março, ajeitando o serviço do carro, serviço de motor. E aí eu ajeitava uma coisa, aparecia outra. Eu chegava lá numa coisa, aparecia outra. E cada vez que o cara ligava para mim da oficina, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei, fala que eu sei que é outra coisa. E aí eu falei e falei, rapaz, eu estou aterriado porque tanta coisa que está aparecendo e tu está desse jeito aí, com essa calma toda. Como é que tu consegue ficar nessa paciência? Eu falei, porque os mãos herdarão a terra. Está lá, a orientação está lá. E ele falou, não, desansiosos por coisa alguma. E aí a coisa que era para ser em 1 mês, se esticou em 2 meses. Por quê? Porque eu sabia que tinham situações dentro do reino que o Espírito Santo precisava me usar. De que tipo? Do tipo de eu pegar um Uber para vir para cá, para ir para o trabalho, para ir para outro canto. E aí o cara leu o nome lá e falou assim, é pastor Roberto, você é pastor? Eu sou. Ah, é, porque eu já fui também na igreja.
E aí começa o assunto de parar o Uber, ele desligar e falar assim, pastor, ora por mim. Ah, pastor, então você não vai ter mais carro, porque agora você vai dar só de Uber para poder abençoar o motorista de Uber. Não pense dessa forma de regra. Pense que a cada passo que você vai andando, a cada situação que vai sendo colocada na sua vida, a cada condição que você vai andando no reino, é a Espírito Santo direcionando para que você tenha uma vida em abundância. Seja com carro, seja sem carro, seja de ônibus, seja parado no ponto. Queridos, tudo que nós precisamos para ter uma vida abundante é aquilo que Jesus falou em todo o capítulo de João 10. Por quê? As minhas ovelhas ouvem. Quem é minha ovelha, escuta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E cada vez que elas ouvem a minha voz, eu consigo fazer com que elas andem em uma vida de... As minhas ovelhas ouvem. Você é ovelha dele? O que você precisa fazer? E está onde, pastor? Está aqui. Qualquer situação, ansiedade, falta disso, falta do outro, qualquer situação, qualquer necessidade, e quando você escuta a voz dele, quando você anda num lugar, no reino de Deus, constantemente, e queridos, quando eu falo constantemente, não falo numa condição de vir para a igreja. Vir para a igreja para escutar a voz dele. Mas caminhar é lá fora. Aqui a gente escuta. 1 hora, 1 hora e meia. Aqui é a direção para andar no caminho. Mas o caminho é andado lá fora, no dia a dia. O caminho sobre a ansiedade, o caminho sobre o amar, o caminho sobre o perdoar, o caminho sobre o suportar, o caminho sobre o ofertar, o caminho sobre todas as direções que nos conduzem a uma vida abundante está lá fora. Mas lá fora, tudo que nós precisamos fazer é seguir os passos segundo a voz do nosso Senhor, do nosso pastor. Porque Ele é o bom pastor. E nunca se esqueça, Ele sabe. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. De fato. Ele sabe, inclusive, quando você está pedindo muito uma coisa que você não precisa. Quando você vai orar para Ele, Ele vai dizer assim, filho, você não precisa disso. Então não é para ter isso agora. Ele acalma o nosso coração, até para as necessidades que o mundo coloca dentro dela. Queria dizer, é maravilhoso. Quando você aprende a escutar a voz do Espírito Santo, para Ele confirmar no seu coração, para tirar do seu coração o desejo de coisas que você não precisa, isso já é um caminho enorme, diferente em relação às pessoas do mundo. Porque quando todo mundo está correndo atrás de um monte de coisa, você está tranquilo. Não precisa disso não. Por quê? Porque o meu pai sabe do que eu preciso. Porque eu preciso escutar a voz dele. Porque ele é um bom pastor. E eu posso descansar nele. E aí sim, eu ando numa vida. Amém? Você coloca em pé. Medite nessa palavra. Se quiser escutar ela de novo, daqui uns dias vai estar lá no YouTube. Não quer escutar de novo? Leia o Sermão da Montanha 5, 6 e 7. Aí leia com calma, leia uma vez, leia duas, leia para você. Você precisa fazer isso. Descubra naquele Sermão da Montanha quais são as orientações que você precisa fazer diferente. E aí nós vamos caminhar dia a dia num lugar de felicidade. Pai, nós te adoramos por tua palavra em nosso coração. Pai, nós te adoramos pelo teu amor infinito. Pai, nós te adoramos porque o Senhor colocou dentro de nós um reino. O Senhor tem nos colocado no teu reino. E quanto mais nós buscamos o teu reino, quanto mais nós entramos na tua presença, quanto mais nós buscamos as coisas do teu reino, nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Deus, nós descansamos o nosso coração
em Ti. Descansamos o nosso coração na Tua presença. Descansamos o nosso coração no Teu amor. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de a gente achar que precisa. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe das nossas reais necessidades. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai bom. O Senhor é um Pai que cuida. O Senhor é um Pai que nos ama. E nesse momento, Pai, nós levantamos as nossas mãos, entregamos a Ti o nosso coração. Nesse momento nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos a Ti, para que o Senhor faça nas nossas vidas segundo a Tua vontade. Nós somos Teus, Deus. Nós nos entregamos a Ti como uma ovelha cega, surda e muda, para que o som da Tua voz, para que o Teu cajado, para que a Tua orientação guie todos os passos das nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor lançou a Tua voz, nós escutamos e temos seguido o Senhor. E seguimos na direção do Teu reino, na direção da Tua presença, na direção de uma vida em abundância em Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, é que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ministrar uma palavra para vocês. Amo cada um de vocês que tem orado a cada dia para que o reino de Deus possa crescer completamente, abundantemente em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a vida abundante do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja diz: Amém. Muito obrigado, queridos. Aleluia.